setembro de 2021, no livro Vem Voar, quinto ano, páginas 122 e 123. Nós vamos falar sobre conjunção. O que é conjunção? A conjunção é uma forma, né? As palavras que vão ligar partes de uma frase, tá? Tendo relação com outras, né, partes da frase. Então, aqui, por exemplo, releia esse trecho do artigo de opinião, prestando atenção nas partes destacadas. Então, aqui vocês vão ver que ela gosta da escola, da professora e dos colegas. E aprende tudo o que lá ensinam. Então vejam, do que a menina gosta? Ela gosta do quê? Da escola, da professora e dos colegas, não é? Do que a menina gosta? Ela gosta da escola, da professora e dos colegas. E aí, que sinal de pontuação foi usado para separar as duas primeiras partes destacadas? Olha ali, o que foi usado? Vamos ver? Então, primeiro vamos escrever aqui, né? Então, do que a menina gosta? Ela gosta do quê? Da escola, vírgula, né? Da professora, vírgula, e aqui tem o e, né? Não é vírgula. E dos colegas. Certo? E aí, olhando aqui, que sinal de pontuação foi usado para separar as duas primeiras partes destacadas? A primeira e a segunda. Então, a primeira, o que foi usado? Nós temos uma vírgula, né? Olha lá. Então, a primeira parte e as duas, o sinal foi usado para separar as duas primeiras partes destacadas. Foi a vírgula, né? A primeira e a segunda parte. Primeira, a segunda parte destacada e a terceira parte destacada. Então, foi usado a vírgula. Certo? E aqui? E a palavra que foi usada entre a penúltima, última, penúltima, parte destacada. Então, última parte destacada e a penúltima foi usado a letrinha E, certo? Então, a palavra E. Vejam, então, essa palavra, ela tem a função do quê? Qual que é a função dessa vírgula, desse E? De ela ligar, de juntar, né? As palavras, as frases para formar um sentido, tá? Então, ela gosta da escola, que mais que ela gosta? Da professora, que mais que ela gosta? Dos colegas, que mais que ela gosta? Ela gosta dos animais, né? Então, isso está juntando palavras. Então, essa é a forma de juntar as palavras. Então, essa palavra tem a função do quê? De ligar as partes da frase, dando uma ideia de adição,
ou separar partes da frase dando uma ideia de oposição. Oposição é o contrário, tá? Quando eu tenho essa palavrinha e, tanto na matemática, quando eu falo e, ela dá uma ideia de adição. Eu comprei um sapato e uma bolsa. Então, seria um sapato mais uma bolsa. Aqui, também ela dá a ideia de adição. Então, essa palavra e, ela tem uma função de ligar as partes da frase, dando ideia de adição. Por isso que ela gosta da escola, mais da professora e mais os colegas. Ó, ela gosta da escola, da professora, mais os colegas também ela gosta, tá? A que sujeito as formas verbais? Então, formas verbais. Se é verbais, são verbos. Qual verbos? De gostar e aprender. Então, a que sujeito as formas verbais gosta e aprende se referem no trecho? Olha lá, ó. Ela gosta da escola, da professora e dos colegas. Quem gosta? Olha lá, vamos fazer a perguntinha para achar o sujeito. Lembra? Nós já fizemos esse tipo de atividade para achar sujeito e predicado. Então, quem gosta da escola, da professora e dos colegas? Quem? Quem? Ela. Quem gosta? Ela. Então, o sujeito é ela. E aqui que é o que está perguntando. A que sujeito as formas verbais gosta e aprende se referem no trecho? Então, o sujeito que esses verbos se referem é ela, tá? Olha lá, ó. Quem gosta da escola, da professora e dos colegas? Ela. E quem aprende tudo? Quem aprende tudo? Quem que é? Ela, tá? Então, eu sempre pergunto para o predicado, eu sempre pergunto para o verbo para achar o sujeito. E quem que é o sujeito? Ela, tá? Então, ela está se referindo ao sujeito, tá bom? Releia outro trecho do artigo de opinião. A mãe de uma garota de 9 anos me pediu para conversar com a filha, porque ela não quer mais ir para a escola. A palavra destacada, que é porque, estabelece uma relação entre duas partes nesta frase. Que partes são essas? Então, quais são as partes? Ó, a primeira parte seria aqui, ó. A mãe de uma garota de 9 anos me pediu para conversar com a filha. Então, essa é uma parte. A mãe pediu para a autora conversar com a filha. Então, essa é uma parte, ó. Me pediu para conversar da filha. Agora, qual é a outra parte? Por que que ela não quer? Então, a outra parte é essa aqui, ó. Ela não quer mais ir para a escola. Então, esse porquê está juntando, está dando uma relação entre essas duas partes. Ela está ligando e dando um sentido para essa frase, tá? E isso é chamado de conjunção, é a junção, né? Ele junta as duas partes. São palavras que juntam duas partes. A palavra destacada passa a ideia do quê? Ó,
A mãe de uma garota de 9 anos me pediu para conversar com a filha. Por que ela pediu? Por quê? Porque ela não quer mais ir para a escola. Então, essa palavra, ela dá uma ideia de oposição. Oposição é o contrário. Ela está falando alguma coisa contrária? Não. Ela está fazendo uma adição? Ela está completando essa frase? Não. O e é uma forma de adição, tá? Então, não é. Aqui é o porquê. É uma explicação? Sim. Olha lá, a mãe de uma garota de 9 anos me pediu para conversar com a filha. Por quê? Qual a explicação que a mãe quer que a autora converse com a filha? A explicação é que a menina não quer mais ir para a escola. Então, esse porquê está indicando, está dando uma ideia de explicação, tá? Releia mais esse trecho do artigo de opinião e observe a palavra destacada. Até alguns adultos pensam assim. Ela pediu ajuda à inspetora do recreio para conseguir entrar num time, mas ouviu que ela não deveria ficar chateada e sim brincar com outras colegas. Olha lá, ó. Então, a palavra destacada é mas. Essa palavra mas, ela está dando a ideia do quê? Até alguns adultos pensam assim. Ela pediu ajuda à inspetora do recreio para conseguir entrar num time, mas a inspetora a inspetora falou, não, vamos lá? Não, ela falou, não fica chateada não, vai brincar com as outras colegas. Então, esse mas, ele está dando a ideia de dúvida? Não. De conclusão? Também não. A adição é o e, né? Então, é uma oposição, é uma ideia contrária, certo? Olha aqui, ó. Mas, né? Então, tinha alguma coisa, a menina falou alguma coisa, né? Para a inspetora, mas a inspetora ouviu ela? Não, né? Então, é uma ideia contrária. O que a inspetora fez? Vai brincar com as outras colegas. Então, o mas, ele dá a ideia de uma ideia contrária, tá? De oposição. Então, as palavras que ligam partes de uma frase ou de um texto, estabelecendo uma relação de sentido entre essas partes, chama-se conjunção. São exemplos de conjunção as palavras e, que nós vimos, porque, mas, porém, como, então. Os sentidos estabelecidos pelas conjunções podem ser de causa, conclusão, de explicação, que é o caso do porquê, consequência, adição, que é o caso do e, de tempo, né? Há alguns anos, em algum lugar, de condição. Condição é o se. Se você fizer isso, né? É uma condição. De oposição, mas, porém, finalidade, a fim de, né? Alternância, de alternativa e várias outras, certo? Então, são tidas como conjunções. E o que são conjunções? São as palavras que ligam, né? Olha, as palavras e, porque, mas, porém, como, então.
Essas palavras ligam partes de uma frase ou de um texto que elas estabelecem uma relação de sentido entre essas partes, tá? Assim como essa aqui, ó. A mãe deu um sentido, né? Esse porquê. Porque é uma explicação. A mãe pediu para a garota, para a autora conversar com a filha. Qual a explicação? Que ela não quer ir mais para a escola. Por que que a mãe pediu para a autora conversar? Porque não queria mais ir à escola, tá? Então é o sentido desse porquê, é uma explicação. Agora leia os trechos a seguir. O problema é que os meninos não querem saber de nada, de dar uma posição para ela no time só porque ela é menina. Esse porquê, ele está dando a ideia do quê? Olha lá, ó. Aí você vai colocar aqui de conclusão, adição, alternância ou explicação. O problema é que os meninos não querem saber de dar uma posição para ela no time. Qual é a explicação? Por que que esses meninos não querem dar uma posição para ela? Qual é o motivo? Qual é a explicação? Porque ela é menina, tá? Então, esse porquê está no sentido de observe a conjunção destacada e relacione o sentido que ela estabelece. Então, esse porquê está estabelecendo o sentido de explicação, certo? Agora vamos para B. Ela gosta da escola, da professora e dos colegas e aprende tudo que lá ensinam. Então, por que ela quer mudar de escola? Então, ele está falando o quê? Está dando sentido do quê? Ah, professor, eu acho meio difícil. Passa para C. Olha, C, está falando o quê? O E, ele dá o sentido de quê? De conclusão, adição ou alternância, né? Então, passa para outra que você vai descobrir, né? Vamos voltar aqui, então, ó. Ela gosta da escola, da professora e dos colegas e aprende tudo que lá ensinaram. Então, olha, por que ela quer mudar de escola? Se ela gosta de todo mundo, se ensinou tudo, então, qual o porquê? Qual é a conclusão de que ela quer mudar de escola? Então, esse então está concluindo um pensamento. Se ela gosta de tudo isso, por que que ela vai mudar, né? Então, esse então está dando sentido, está relacionando o sentido de conclusão, certo? A C, esse vocês já viram, né? Ó, uma hora, meio sem querer, ela me contou que no recreio muitos alunos gostam de jogar futebol e ela adora esse jogo. Olha lá, esse E. Então, vamos ver novamente, ó, uma hora, meio sem querer, ela me contou que no recreio muitos alunos gostam de jogar futebol, mas, ó, ela adora esse jogo. Então, muitos gostam, mas ela adora.
Então, esse e, tá vendo? É um sentido de adição. Alguns gostam e ela adora. Então, é o sentido de adição. E sobrou somente a de. Será que ela está achando que o que precisa aprender é muito difícil? Ou será que alguns colegas zoam a menina? Esse ou é alternância. Alternância quer dizer ou eu faço isso ou aquilo, né? Ou os colegas zoam a menina ou eles vão parar de zoar, né? Será que ela está achando que precisa aprender? O que precisa aprender é muito difícil, então ou eles estão zoando a menina, ou será que ela está achando que aprender é muito difícil? Ou uma coisa ou outra, né? Então é esse o sentido de alternância, certo? Então, relembrando que conjunção é a palavra que ligam partes de uma frase ou de um texto, estabelecendo um sentido entre elas, tá? E é chamado de conjunção, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.